Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Andrés Herrera a caminho, desfecho está por detalhes. E mais, Fortaleza desembarca em Santa Catarina com novidades. Imprensa coloca o Leão na briga por Libertadores. Duelo polêmico contra o Criciúma. Vojvoda abre o jogo sobre a evolução e a maturidade do elenco. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Fortaleza volta a campo amanhã às 7 da noite, lá no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, contra a equipe da casa, jogo válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogo atrasado, mas a rodada de número 19 acontece normalmente com vários outros jogos adiados da rodada. Você pode conferir indo na tabela lá no site do GE. Mas o jogo do Fortaleza é pela terceira rodada. O jogo que seria pela 19ª rodada seria contra o Internacional, que joga hoje pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta dos playoffs contra a equipe do Rosário Central. Lembrando que no jogo de ida a equipe argentina venceu por 1-0, então o Inter vai tentar reverter aí essa situação para ver quem encara o Fortaleza nas oitavas de final da competição. Então, vamos ficar de olho nesse jogo. O jogo está marcado para as 21h30 lá no Beira-Rio. Nossa live das 18h15 já vai ter acabado, então dá pra gente ficar ligado aí nesse jogo do Internacional. É o jogo da volta, hein? Quem passar, pega o Fortaleza nas oitavas de final da competição sul-americana, beleza? Bom, vamos aqui às notícias de hoje, porque eu já quero trazer para vocês uma informação que saiu ontem lá no Esporte do Povo, através do Miguelzinho Ulha Garotinho, sobre o Andrés Herrera, o que falta para o jogador ser anunciado. Por falar em contratações, se eu só aqui confirmar, conversei agora com a pessoa do Fortaleza Esporte Clube, está no radar mesmo, Andrés Herrera. A gente deu que tá perto, né? Mas a pessoa disse, mas não é fácil. Ah, imagino. Mas não é fácil. Tá certo. Então, estão negociando, está no radar, mas a concorrência é muito grande e não tá fácil a contratação desse jogador, Graziano. Por que o Miguel fala que não é fácil? Porque, de fato, existem outras equipes também interessadas no atleta. O próprio Inter também está interessado no atleta. O Criciúma falou aí alguns dias atrás que o atleta chegou a ser oferecido ao clube. Tem uma equipe turca e equipes da MLS também de olho no jogador. Lembrando que ele custou 14 milhões de reais, cerca de 2,5 milhões de dólares, ao River Plate, que o comprou do San Lorenzo. E se a negociação for fechada, e deve ser fechada nas próximas horas ou até o final da semana, vai ser empréstimo com opção de compra. O que eu apurei da imprensa argentina é que essa situação deve ser sacramentada hoje, se ele virar para o Fortaleza ou se ele irá para outra equipe. O que está certo é que ele vai deixar o River Plate. Então vamos aguardar. A informação que eu tenho do Brasil é que até o final da semana a situação deve se resolver. Agora um detalhe, 14 milhões, né? Como custou caro aí pro River Plate. Tudo bem que o River tem grana, né? Mas 14 milhões no lateral que foi revelação do San Lorenzo, né? Foi muito bem, inclusive, lá no San Lorenzo. Então, o cara deve saber jogar alguma coisa. Se não deu certo no River, pode dar certo em outro clube. O Pochettino, por exemplo, ele não deu tanto certo no River. E hoje dá certo no Fortaleza. Então, acostumem-se, tá? Que a tendência é que o Fortaleza passe a gastar mais grana em investimentos para o setor defensivo. O Kusevich, quando for comprado, vai custar um dinheirinho, cerca de 8 milhões aos cofres do Fortaleza. Então, acostumem-se. Bom, Fortaleza desembarcou ontem à tarde lá numa cidadezinha do lado de Criciúma com novidades. O volante Zé Wellison está entre os relacionados. Quem não viajou foram os volantes Emmanuel Martinez, ainda em transição. Os desfalques já confirmados, Kusevich, Hércules e Breno Lopes pelo terceiro cartão amarelo, e o Caleb também está entregue ao departamento médico, ainda fortalecimento muscular. Tite e Brits viajaram e estão de volta à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. E o nome da cidade que o Fortaleza está
é Jaguaruna, que fica a cerca de 50 quilômetros de Criciúma. Lembrando também que o Leão fará um treino hoje às 15h30 em Nova Veneza, Santa Catarina, ali do ladinho também, pertinho de Criciúma e também pertinho de Jaguaruna, onde o Fortaleza está hospedado, tá? Passando para as outras informações, o Fortaleza não vencia 4 jogos seguidos na Série A desde 2022. Na ocasião, foram 5 vitórias seguidas. Vocês lembram quais foram estas vitórias do Fortaleza? Foi contra o Cuiabá, 1-0, fora de casa. Aí meteu 3-0 no Internacional com um jogador a menos. Romarinho expulso no começo da partida. Teve golaço de falta do Crispim, teve golaço do Hércules, teve golaço do Robinson, lembra? Foi 3-0. Depois, venceu o Ceará com gol do Moisés, venceu o Corinthians com outro gol do Moisés e venceu o São Paulo por 1-0 fora de casa. E aí acabou perdendo para o Botafogo por 3-1 em casa, mas essa foi a última vez que o Leão tinha feito aí 4 vitórias seguidas. No caso, tinham sido 5. Agora conquistou mais uma vez 4 e pode conquistar a 5ª contra a equipe do Criciúma amanhã. A imprensa disse que o Fortaleza mostrou sua força com o G4 da Série A e se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores. A vitória contra o Atlético Goianiense ampliou a invencibilidade em casa para 20 jogos. Olha só que momento maravilhoso, né? Vamos tentar entender aqui o que a imprensa fala. Vamos lá. Após a vitória por 3-1 sobre o Goianiense, o Fortaleza se consolidou na briga por uma vaga na Libertadores. De sobra, mais uma vez, se mostrou implacável dentro de casa. Os números são reflexos da superioridade. São 17 jogos de invencibilidade na temporada, com 9 vitórias consecutivas, com aproveitamento de 80% e é o melhor mandante do Brasileirão. Dos 32 pontos somados, 24 foram conquistados com o apoio do torcedor. Assim transforma a Arena Castelão e caminha somando vítimas de modo impiedoso como uma das forças da competição. O resultado, inclusive, ilustra o momento e serve como combustível, apesar do jogo a menos com o Criciúma, das boas atuações coletivas com o brilho de peças como Pochettino. O Leão fica apenas atrás de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e no torneio ainda não perdeu para nenhum deles, sendo que venceu Flamengo e Palmeiras e empatou com o Botafogo. E detalhe, times que fizeram 32 pontos no primeiro turno da Série A nos últimos 5 anos foram a Libertadores. O tricolor do PC já tem os 32 pontos na tabela de classificação e pode aumentar a margem nos 2 jogos que ainda tem a disputar antes do início do retorno, podendo chegar a 38, né, 35, se ganhar do Criciúma, e se ganhar do Inter, no jogo que ainda vai acontecer durante o segundo turno, pode chegar a 38 pontos, mas são 2 jogos fora de casa, tá? Lembrando, nas últimas 5 temporadas, todos os times que fizeram 32 pontos ou mais no primeiro turno da competição conseguiram se classificar para a fase de grupos ou preliminar da Libertadores no término do Brasileirão. Então isso é um dado muito importante. Em 2021, o próprio Fortaleza viveu um cenário semelhante, já que terminou com 33 pontos na primeira parte da tabela, né, no primeiro turno. Lembrando que o Leão tem 69% de chance de ir à Libertadores, de acordo com o pessoal da UFMG. E para finalizar o vídeo de hoje, trazer 2 assuntinhos rápidos. O duelo entre Criciúma e Fortaleza é marcado por final polêmica em 2002, lembra? E um tabu tricolor em Santa Catarina. Nunca vencemos o Criciúma jogando lá. Quem aí lembra da final polêmica de 2002, hein? Vinícius foi expulso, Criciúma, que era capitaneado pelo Paulo Baier, ganhou de 4-1 no jogo que ficou marcado por um roubo daquele árbitro lá que vocês sabem de quem eu tô falando, né? Pois é, no Castelão foi 2-0 para o Lion, mas no jogo de lá foi 4-1 para eles. O Vinícius foi expulso, rolou confusão, quebra-pau, e a gente acabou ficando com o vice-campeonato da competição. Então, tem esse histórico polêmico, né? E nunca vencemos o Criciúma jogando lá no Heriberto Rios. E o Vojvoda exaltou a maturidade da equipe. Abre aspas. Depois que ficou 10-10, o jogo ficou mais aberto, fizemos mudanças que entraram bem no jogo e conseguimos ganhar uma partida importante para nós, analisou o Vojvoda. Tiramos um aprendizado das primeiras partidas em que começávamos ganhando e o adversário empatava o jogo. Então isso foi a maturidade do time e é importante, mas também são momentos do futebol. Temos que corrigir, olhar, analisar e a partir daí encontrar a resposta ao que acontece no jogo, e o time foi encontrando essa maturidade. E o próprio Vojvoda tem amadurecido, encontrando alternativas para ele conseguir surpreender o adversário, mesmo com situações difíceis dentro da partida. E isso a gente cobra muito do Vojvoda. Que bom que ele tem evoluído para melhor. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal. 18h15 tem nossa live. Valeu, falou e tamo junto!